Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo com Jesus. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre um mal que costuma atacar o ser humano pela visão. Eu gostaria de falar de um certo rei que supostamente deveria estar em guerra, mas este rei decidiu, no dia em que era para estar na guerra, em ficar a descansar na sua casa. E como nós conhecemos o velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. E este rei, ele se deixou cobiçar pela mulher do seu servo, Urias, o Heteu. E nós vamos ver numa pequena narrativa o que é que o mal que traz a própria cobiça na vida do ser humano. Quantas pessoas cobiçam aquilo que não lhes pertence? Quantas pessoas começam a usurpar ilegalmente de um direito que não lhes foi concedido? Vamos ver quais as consequências que a cobiça traz. E isto, nós estamos a falar de um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que mesmo temendo a Deus, que mesmo sendo fiel a Deus, não estava imune a cair no pecado da cobiça. Quantos de nós em todo o mundo, muitas das vezes, cobiçamos e tomamos posse daquilo que não nos pertence? Eu queria te ler esta narrativa para que tu possas ter uma melhor interpretação deste texto. No livro de 2 de Samuel, capítulo 12, olha o que o profeta Natã fala a Davi, rei de Israel. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como uma filha. E vindo um homem rico ao viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do seu senhor, de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Deus estava a dizer através do profeta Natã para Davi: tudo o que eu te dei era muito, mas se era pouco pedias, eu te acrescentava mais, porque eu sou Deus. Mas porque fostes cobiçar a esposa, a mulher de Urias, o teu servo, o Heteu. Olha só, e é que o problema é que a cobiça nunca vem só. A Bíblia diz para nós que um abismo chama outro abismo. Davi, para tentar encobrir um erro, ele cometeu um erro maior. Ele matou Urias, o Heteu. E por causa destas atitudes, por causa de uma atitude de cobiça, começou a acrescentar mais mal a Davi e a sua casa.
Um pecado não confessado gera mais pecado. Mentira gera mentira. E isto foi o que ocorreu na vida de Davi. Olha só, a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Durante um tempo, Davi encobriu a sua transgressão. Ele tomou para si a mulher de Urias, o Heteu. Ele se deitou com ela, sendo que Urias estava na guerra. Urias era um servo fiel a Davi. Davi chamou Urias para estar com ele, tentou embebedá-lo, tentou mandá-lo para a casa dele para se deitar com a sua mulher, para dizer que a gravidez seria dele. Mas Urias não foi, porque Deus estava vendo o coração de Davi. Davi, naquele momento, deixou-se levar pela concupiscência da carne. Naquele momento deixou-se levar pela cobiça. Naquele momento ele deixou que a carne prevalecesse sobre o espírito. E ele esqueceu que Deus estava vendo. Ainda que era rei, ainda que tinha autoridade para fazer como fez, Deus não viu isso com bons olhos. E a Bíblia diz para nós, através do profeta Natã, que a espada do Senhor jamais se apartou da casa de Davi. Davi foi um homem que sofreu sobremaneira por causa das suas más atitudes. Ainda que era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, a espada jamais se apartou da sua casa. Quantos de nós em todo o mundo vivemos tanta tristeza, tanta dor, por atitudes erradas que tomamos e às vezes não paramos para consertar a nossa vida? Foi preciso Deus enviar Natã, o profeta, porque nós não sabemos que mais é que Davi iria fazer para levar esta mentira avante, para tentar encobrir este negócio. E quantas pessoas hoje em dia se têm destruído porque tentam camuflar, tentam esconder uma duplicidade de vida. Queridos e amados irmãos, Davi pecou sobremaneira. Davi, a consequência do seu pecado foi muito grande. Deus livrou a Davi da morte, porque o pecado de Davi era digno de morte. Mas ele se arrependeu quando corrigido, quando exortado pelo profeta Natã. O filho de Davi, Batseba, morreu, porque foi um filho concebido em pecado. Mas a espada na casa de Davi jamais se apartou. Seu filho Amnon cometeu um incesto com sua irmã Tamar. Davi nada fez. Absalão, vendo que seu pai nada fazia para exortar Amnon pela sua atitude, mandou matar seu irmão. Davi nada fez. Absalão fugiu para Talmai durante 3 anos e pouco. E ao fim desse tempo retornou para Israel, para Jerusalém. E Davi nada fez para exortar seu filho Absalão. Absalão tentou roubar o trono de seu pai, e antes disso ocorrer, deitou-se perante todo Israel com as concubinas de seu pai, rei Davi, perante os olhos de todo Israel. O negócio que Davi fez encoberto, Absalão, seu filho, fez perante todo Israel, porque esta foi uma parte da sentença que Deus deu através do profeta Natã a Davi. Davi teve que fugir
para que Absalão não o matasse. Absalão tentou usurpar de forma ilegal do reinado e do trono de seu pai Davi. Davi ia caminhando e chorando com suas mulheres e seus filhos ao colo, porque Absalão, seu filho, queria o seu lugar. Depois, uma emboscada foi feita contra Absalão, e Absalão, fugindo na sua mula, ficou cravado com o seu pescoço num galho de uma árvore, e um homem, servo fiel de Davi, chamado Joabe, ele cravou algumas flechas sobre ele e o matou. E Davi chorou amargamente pela morte de seu amado e querido filho Absalão. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera que eu pudesse ter morrido em teu lugar. Amados, olha quanta maldição uma cobiça trouxe na vida de um homem e na vida de toda uma geração. Isto faz-nos parar para pensar que antes de tomarmos atitudes impensadas, temos que nos lembrar que Deus é um Deus de justiça, que Deus não dorme, que nós podemos estar ocultos aos homens dos homens, mas aos olhos de Deus todas as coisas estão nuas e patentes, e aquilo que o homem semear, certamente isso ceifará. Lembra, talvez possa estar passando por momentos difíceis na tua vida. Talvez e certamente porque lá atrás podes ter semeado aquilo que não foi digno nem justo aos olhos do Senhor. E este é o momento em que tu podes te arrepender diante do Senhor, pedir perdão pelo teu pecado, para que o Senhor cesse com a espada perante a tua vida e a tua descendência. Queridos e amados irmãos, eu quero deixar esta palavra para reflexão, porque muitas das vezes nós não entendemos o porquê de muitas coisas acontecerem nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que a maldição sem causa não me sobreveio. Se te está sobrevindo maldição, para pensar, para refletir, se em algum momento da tua trajetória de vida não cobiçaste algo que não te pertencia, se não foste injusto a tomar algo que não era por direito teu, e se isto te trouxe maldição, é o momento oportuno para pedir perdão a Deus e para considerares, talvez, em pedir perdão à pessoa lesada e a Deus, e poderes colocar a tua vida em ordem diante do Criador, para que a espada do Senhor possa ser novamente embainhada. Queridos, eu deixo esta mensagem para que a mesma possa produzir perdão, possa produzir, amados, posição na presença de Deus, a fim de que a tua vida possa ser recheada da misericórdia do Senhor e para que Ele te possa livrar dessa maldição. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos no ar para mais um tempo com Jesus. Até lá, medita e Deus te revelará certamente como está o teu coração, a tua vida. Que Deus te abençoe. Amém.